Ei, bom dia! Nós estamos aqui para mais um devocional Porção Bíblica. Mas antes eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ela diz assim: se conhecêssemos a Deus no profundo, mesmo quando não fosse possível compreendê-lo, saberíamos que Ele nos ama e isso seria a cura de toda a ansiedade. Meu irmão, eu não sei o que você tem passado, eu não sei aquilo que tem tirado a sua paz, mas de uma coisa eu sei: o Deus que você serve é todo-poderoso. Não há limites, não há impossíveis para Deus. E eu quero que você não se esqueça disso. Amém? Nós estamos aqui hoje para responder a seguinte pergunta: por que, quando nós estamos passando por dificuldades, não conseguimos ouvir a voz de Deus nos orientando? Por que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? Amém? Se esse assunto te interessa, fique conosco até o final. Imagina você e eu, sempre que tivermos alguma dificuldade, sermos orientados por um ser onipresente, onipotente e onisciente, e que além disso tudo ainda nos ama e nos conhece melhor do que ninguém. A chance de êxito seria de 100% sempre. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos ouvir a voz de Deus a todo instante, estarmos conectados com Ele. E como fazer isso? Será que Deus mudou? Será que Deus não é o mesmo? Será que aqueles homens do passado que ouviam a Deus como nós estamos acostumados a ler na Bíblia são privilegiados? Eu creio que não. Será que há algum problema de conexão? Pessoal, o problema de conexão existe, mas ele não vem de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Sabe, pessoal, quando estudamos a Bíblia, percebemos que homens de Deus do passado, quando queriam ser orientados por ele, faziam algo em comum. Moisés, quando teve aquele encontro com Deus no episódio da sarça ardente, que ouviu Deus falando com ele claramente, estava apacentando as suas ovelhas em silêncio. Abraão, quando queria ser orientado por Deus, se isolava com esse propósito e Deus falava com ele claramente. Jesus também nos ensinou que quando quiséssemos ouvir a Deus, quando quiséssemos orar a Ele, deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta em silêncio e Deus que nos vê em secreto nos recompensaria. Então, pessoal, todos esses homens, quando tinham esse objetivo, ouvir a voz de Deus, eles se isolavam e ficavam em silêncio. Sabe, pessoal, se quisermos ouvir Deus falando conosco claramente, nós precisamos de silêncio, e o silêncio é imprescindível. A Bíblia nos ensina que Deus está sempre falando conosco, mesmo quando nós não percebemos isso. E a maioria das vezes, aquilo que nos impede de ouvir a Deus claramente é o barulho dentro de nossas almas, é a agitação do nosso coração. Pessoal, hoje em dia nós recebemos e nós somos atacados com milhares de informações. E nós somos acometidos de milhares de atividades. Cada vez ficamos mais ocupados. E isso causa muito barulho em nossas almas. Sabe, pessoal, o inimigo de nossas almas, ele sabe que Deus nunca vai parar de falar conosco. Então, a estratégia dele é nos impossibilitar de ouvir Deus falando conosco, de ouvir Deus nos orientando claramente. Sabe, pessoal, certa vez Jesus, discursando a uma multidão, contou a parábola do semeador. E eu gostaria de ler esse texto com você. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir,
Ouça. Então agora eu te pergunto, qual é o seu terreno? Onde a palavra de Deus tem te alcançado? Você tem tentado, você tem buscado ouvir a Deus sempre? Ouvir a sua orientação? Sabe, pessoal, Deus pode falar conosco de várias maneiras. Ele pode usar pessoas, pode usar circunstâncias, pode até usar sinais. Porém, existe uma maneira de ouvir Deus falando de forma indubitável e incontestável, através da sua palavra. Pessoal, ao ler a Bíblia, nós ouvimos Deus falar conosco a todo momento. E o Espírito Santo de Deus nos orienta e nos guia. Então eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a ter um tempo diário para ouvir Deus falar com você. Pessoal, nesse momento que nós chamamos de devocional, você vai fazer duas coisas. Você vai separar um momento para orar e você vai separar um momento para ler a palavra de Deus, como nós falamos semana passada. Um pouquinho de cada vez, em porções. E você, com certeza, vai ouvir Deus falar com você. Você vai orar para que Deus te dê entendimento daquilo que você tem lido. Amém? Você topa esse desafio? Nós ficamos por aqui essa semana. Medite nisso. Topa o desafio. Medite na palavra de Deus e não se esqueça. Deus está falando. Você está ouvindo? Um forte abraço, uma ótima semana para você.